Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Vamos continuar com o nosso pensamento elevado. Agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui e compreendermos da melhor forma a doutrina da noite de hoje. Que assim seja. O tema da doutrina da noite de hoje que eu trouxe para refletirmos um pouquinho é sobre a educação dos sentimentos. Sabemos que essa educação dos sentimentos é um caminho a trilhar. Em nossa convivência diária com pessoas que nos cercam, nos admiramos muitas vezes ao ver a maioria manifestando sentimentos nobres, com seus corações afáveis, com tanta generosidade. Outras, no entanto, parecem estar atreladas a emoções tão negativas que não conseguem vislumbrar qualquer possibilidade de mudança para melhor. Talvez essas pessoas ignorem que somos espíritos imortais, que renascemos com o objetivo de evoluir, de desenvolver as nossas potencialidades interiores, que nascemos para compreender a nós mesmos e também o mundo que nos cerca. Assim como uma enorme árvore de carvalho está contida dentro de uma pequena semente, nós também contamos em nosso espírito com os valores, com os sentimentos que são indispensáveis ao nosso aperfeiçoamento, que irão desabrochar e se desenvolver de acordo com os nossos esforços, até que a gente consiga atingir a perfeição a que todos estamos destinados. Conforme o livro Escrita Terapêutica, Um Caminho para a Cura Interior, tem uma passagem nesse livro que diz: somos seres em eterna transformação. O mundo e a vida pedem que sejamos adaptáveis. Esta é a lei que rege a nossa existência. Existe uma diferença entre emoções e sentimentos. A emoção é uma reação instintiva, é uma resposta neural a um estímulo externo e ela está ligada ao nosso corpo, enquanto que o sentimento é o efeito da emoção. E pode ser duradoura, mas muitas vezes é fácil de esconder o sentimento, porque ele está dentro de nós e tem a ver com a nossa mente. Alguns exemplos de emoções. Então, nós temos 3 tipos de emoções: as emoções primárias, as emoções secundárias e as emoções de fundo. As emoções primárias são aquelas que estão à nossa volta e a gente consegue perceber claramente. Por exemplo, o medo, a alegria, a aversão, a surpresa. Tem as emoções secundárias, que são aquelas que nós também chamamos de emoções sociais, ou aquelas emoções adquiridas por heranças familiares, por convicções sociais, religiosas, econômicas. Elas podem ser aparentes ou não. Por exemplo, o orgulho, a vaidade, a vergonha, o nervosismo. E há aquelas emoções de fundo, que são aquelas que não são perceptíveis pelos outros e proporcionam a nós, muitas vezes, bem-estar e também mal-estar. Por exemplo, a calma, a angústia. A palavra sentimento, ela vem do latim sentimentum, e é a maneira como nós interpretamos as emoções. O nosso sentimento
sentimento ele pode ser dividido em sentimentos negativos e sentimentos positivos. Os sentimentos negativos seriam, como exemplo, a tristeza, a hostilidade, a frustração, a raiva, a culpa, os ciúmes. E os sentimentos positivos seriam a felicidade, o bom humor, o amor, a gratidão, a esperança. Na verdade, os sentimentos, eles são experiências que cada um de nós tem a partir de uma determinada emoção. Eles são influenciados por experiências pessoais, por memórias e também por crenças. Assim, os nossos pensamentos, as nossas observações, bem como a forma como nos sentimos, fazem com que sejam despertados os sentimentos. E a gente sabe que é preciso saber lidar com eles, educar esses sentimentos, porque eles podem afetar aquilo que fazemos. O neurocientista português Antônio Damasio, ele explica o seguinte: o sentimento eu tenho, e você não sabe que eu tenho. Você não sabe. Você pode pensar se eu tenho ou não um determinado sentimento. Se você tiver um sentimento de profunda tristeza, mas querer me enganar, querendo se comportar como se estivesse feliz, como se estivesse alegre, você vai me enganar mesmo. Porque eu não posso saber o que se passa dentro da sua cabeça. Eu posso adivinhar, eu posso pensar o que você está passando, o que você está sentindo, conforme eu conhecer a sua pessoa. Mas é diferente o saber de verdade, o compreender, o deixar transparecer. Os sentimentos, eles estão intimamente ligados à moral. Estão entre as áreas psíquicas que podem e devem sofrer aperfeiçoamento, fazendo então aflorar as nossas virtudes morais. Ao agir de acordo com as leis divinas, desenvolve-se o espírito, as virtudes, gerando felicidade. Se nós agirmos de forma contrária às leis divinas, a pessoa pode se perder nos vícios, qualquer tipo de vício, gerando para si, gerando para aquele que está ao seu redor, infelicidade. Ambos os caminhos, tanto a felicidade quanto a infelicidade, depende somente de cada um de nós e do nosso livre-arbítrio. Assim como as consequências que vêm das nossas escolhas. Como diz André Luiz, a semeadura é livre, mas a colheita, ela é obrigatória. Aperfeiçoar os sentimentos é educar esses sentimentos, é vencer os nossos instintos. E a educação dos sentimentos tem como objetivo chegar ao caminho das virtudes. E quais seriam essas virtudes? A caridade, o perdão, a humildade, a bondade, o amor. Mas por que essas virtudes são importantes? Por que o perdão? Como espíritos imperfeitos que somos, todos nós erramos. É necessário, portanto, perdoar sempre, perdoar a todos. Perdoar familiares, amigos, colegas, conhecidos, inimigos. Perdoar, inclusive, a nós mesmos, evitando culpas, mágoas, desequilíbrios. Perdoar sem restrições. Perdoar sinceramente. Olhando com bondade, com benevolência, as imperfeições dos nossos irmãos. Esse é o verdadeiro sentido dessa virtude chamada perdão. E a caridade? Por que ela é importante? A caridade ela é definida como benevolência para com todos.
indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. A caridade é um valor moral imprescindível para a conquista da nossa felicidade. Benevolência significa boa vontade, bondade e complacência para com todos. A indulgência, ela se manifesta através da nossa tolerância, da clemência para com os erros alheios. O perdão é uma forma de libertação, onde o maior beneficiado é sempre aquele que perdoa, aquele que esquece a ofensa. E quando você praticar a caridade, sempre lembre das palavras do Evangelho que diz: não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. E a humildade? Por que a humildade? Conforme diz Emmanuel, a humildade é a fonte de todas as virtudes, de todo o progresso e de toda elevação moral e intelectual. Embora o orgulho muitas vezes sufoque a humildade, ela se manifesta através da simplicidade, da modéstia, do respeito e da submissão às leis de Deus. A bondade é outra virtude importante, porque ela é um sentimento superior da nossa alma. É uma virtude dinâmica de ação no bem. Ela é considerada o amor em ação. A bondade, exteriorizada por pensamentos, palavras, atitudes, é uma força capaz de harmonizar os ambientes, iluminar corações, minimizar sofrimentos, construir equilíbrio, remover obstáculos e conduzir a pessoa pelos caminhos da evolução. E o amor, tão falado amor? O amor é ele que transforma a alma através do pensar, do sentir e do agir no bem. O Espírito de Verdade, ele afirma: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro mandamento. Lembre o que foi ensinado por Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Para entender e vivenciar verdadeiramente o amor, é necessário, então, nos conhecer, nos observar, sentir, refletir, aprender sobre essa virtude sublime. O amor é a mãe de todas as virtudes, é a essência do reino evangélico. Ela faz com que o indivíduo se torne uma pessoa do bem e desde já um obreiro na seara de Deus. A paz interior, a felicidade, através da educação dos sentimentos, eles devem fazer parte dos nossos objetivos primordiais nesta encarnação. Mas como fazer tudo isso? Optando pelos caminhos que são regidos pelas leis de Deus, que é conquistar essas virtudes que eu falei há pouco. O amor, o perdão, a indulgência, a humildade. Todas essas virtudes, elas elevam o ser humano de um simples animal racional para a condição de espírito sublime. O meio mais prático e eficaz para todos nós nos melhorar e resistirmos ao mal é o autoconhecimento. Isto é, nos conhecer intimamente, saber quem somos, quais são as nossas obrigações conosco mesmo, com o outro e com a sociedade onde vivemos. Necessitamos nos estudar muito, prestar atenção nas nossas próprias atitudes, nas nossas ações, conhecer os nossos sentimentos e aí saber o que fazer, como realizar as transformações que são necessárias para a nossa vida, para o nosso melhoramento.
concluindo as nossas reflexões sobre emoções e sentimentos, aproveitando que estamos finalizando o nosso mês, né, de dezembro, encerrando um ciclo e logo daqui uns dias iniciando um novo ciclo, eu deixo um convite a vocês. Quem ainda não fez, que comece a partir de hoje, nestes próximos dias. Como eu disse, já que estamos finalizando um ciclo, eu deixo a sugestão para que cada um faça uma autoavaliação sobre si mesmo. Procurem as respostas lá no seu coração, lá na sua consciência, sobre quais têm sido as suas atitudes. Como você tem reagido aos relacionamentos e às circunstâncias? Que sentimentos você tem deixado tomar conta de você? A partir de agora, procure sempre usar uma linguagem positiva, mesmo diante de circunstâncias menos favoráveis. Não se julguem o tempo todo. Em vez disso, procure mudar de atitude. Vamos julgar menos, pois sabemos que não temos o poder de modificar quem não quer se modificar. E avaliar também as nossas atitudes, porque quem disse que a nossa opinião é sempre certa o tempo todo? Cada qual tem a sua verdade. Portanto, vamos criticar menos, vamos reclamar menos, vamos agradecer mais. Terapia, espiritualidade, oração, fé, mudança de atitude mental, mudança de hábito, tudo isso vai nos auxiliar a superar sentimentos negativos que acabam prejudicando a nossa saúde física e mental e deixam no lugar a certeza de que estamos contribuindo para que o mundo seja um lugar melhor, a partir da nossa atitude para conosco mesmo, para com as situações que vivemos e também para com as pessoas que nos cercam. Somos seres energéticos, irradiamos constantemente energia, vibramos. Portanto, que a nossa vibração seja positiva, seja de luz, seja de amor. Assim estaremos contribuindo para a elevação espiritual do nosso planeta. E vamos procurar lembrar tudo aquilo que a nossa doutrina espírita nos ensina sobre a educação dos sentimentos. A nossa doutrina espírita, ela nos auxilia a nos conhecer e incentiva as nossas mudanças. Ao mudarmos, nos tornamos um exemplo. Sabemos que não podemos mudar o mundo, mas deixando o nosso exemplo, estaremos incentivando no outro a mudança que o mundo precisa. Aproveitando então a oportunidade, já que hoje é a última segunda-feira do mês que estamos trazendo a doutrina para vocês, eu desde já desejo um Natal abençoado a cada um e a sua família, e que o ano novo seja repleto de boas energias, muita paz, muita luz na vida de cada um, bons sentimentos e renovados pensamentos. Uma feliz caminhada a todos e que Deus os abençoe. Que assim seja. Aproveitando para deixar um recadinho, que as inscrições para o ESD 1 já está acontecendo, então, na biblioteca, às quintas-feiras. Quem deseja conhecer a nossa doutrina, estudar, então é uma boa oportunidade para isso. E, como eu disse,
nas segundas-feiras, hoje então é a nossa última segunda-feira, mas as quintas-feiras continuarão. Em janeiro só haverá sessão pública nas quintas-feiras. Nós, na segunda-feira, retornaremos no mês de fevereiro. Um abraço a todos e que Deus os abençoe.